Conversa com o pastor. Esdras capítulo 8, nós encontramos o registro no verso 8. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Quando nós pensamos em termos de pregação expositiva, e hoje eu quero responder duas perguntas. A primeira é: o que é pregação expositiva? Como preparar a pregação expositiva? Claro que esse é um vídeo muito curto, eu vou dar alguns princípios gerais. Primeiro, a pregação expositiva é isso que o texto declara aqui em Esdras, o capítulo 8, verso 8. É ler o texto e explicar o texto. O pregador expositivo, ele lida com o texto bíblico usando o método que nós chamamos de exegese histórico-gramatical. Ele explica o texto bíblico a partir da língua original, hebraico e aramaico, Antigo Testamento, e grego, o Novo Testamento. Assim, o pregador precisa se dedicar ao preparo do sermão, que em geral é lectio continua, ou seja, um livro inteiro da Escritura, ou uma parte da Escritura, um capítulo, um trecho, pregado versículo a versículo. Em geral, os pregadores reformados optam por pregar livros inteiros. O contexto fica mais claro e toda a verdade daquele livro é exposto à igreja. Então, a pregação expositiva nada mais é do que tomar um livro da Escritura Sagrada, um trecho da Escritura, e expor esse texto a partir dos textos originais, explicando a gramática e a história daquilo que foi registrado. O pregador tem, portanto, a tarefa de interpretar à igreja aquilo que foi registrado com o auxílio do Espírito Santo. Então, o preparo do sermão expositivo exige oração, leitura bíblica. Toda a Escritura precisa ser explicada por toda a Escritura. Um pregador expositivo, ele não fica em um único texto, ele toma a Escritura toda para explicar aquele texto que ele está pregando. Isso demanda, então, não só o estudo das línguas originais, como oração e leitura bíblica continuada. Ele precisa se dedicar à leitura das Escrituras com meditação e ponderação no texto bíblico. Quando um pregador inicia, então, o preparo do sermão, ele já tem tanto o texto quanto aquelas verdades do texto impregnadas à sua vida pela oração e pela meditação. Ele então agora se dedica ao estudo do texto original, como falei, hebraico e aramaico, Antigo Testamento, e grego, Novo Testamento, examinando através da hermenêutica e da exegese, que são duas ferramentas teológicas, aquele texto a fim de, com o auxílio da teologia bíblica e da teologia sistemática, elaborar as verdades que serão pregadas à igreja com piedade e dedicação. Isso demanda tempo. Algumas vezes um sermão pode levar até 40 horas para ficar pronto. O pastor deve se dedicar a cada minúcia que o autor original registrou ali e aquilo que o Espírito Santo deseja transmitir à igreja em todas as épocas, através daquela verdade escriturística registrada ali na Escritura. Toda a Escritura toda é a palavra de Deus. Não há texto a ser desprezado, não há versículo a ser esquecido. Por mais difícil que seja a interpretação, por mais simples que seja a interpretação, é a palavra de Deus. O ministro deve expor o texto todo e todos os textos como a verdade de Deus. Portanto, a pregação expositiva exige do pregador tempo no preparo, dedicação em piedade e exposição fiel de toda a Escritura. Mais sobre esse assunto, peço que você observe pregadores reformados que sempre estão relatando como é esse trabalho da pregação expositiva. Nosso vídeo nos permite entrar em pormenores dessa tarefa. Que Deus abençoe ricamente ao encontrar pregadores expositivos que expõem toda a Escritura Sagrada. Deus abençoe ricamente. Esse é o Conversa com o Pastor. Envie a sua pergunta e nós vamos responder aqui sempre com o auxílio das Escrituras Sagradas. Deus abençoe ricamente.